Olá, amigo telespectador, está começando agora mais uma edição do Plantão de Notícias e você acompanha conosco. Data da morte de Bruno e Dom Felipe é marcada por manifestações em defesa da Amazônia. Governo lança programa Desenrola Brasil para renegociação de dívidas. 4 pessoas são mortas em avião que invadiu o espaço aéreo americano. E o programa para baratear carro popular irá focar também ônibus e caminhões. STF autoriza a transferência do ex-deputado Roberto Jefferson para hospital particular. E jatos e iates devem ser taxados com um novo imposto. Notícias: data da morte de Bruno e Dom Felipe é marcada por manifestações em defesa da Amazônia. Acompanhe a matéria conosco. Dom e Bruno, presente! A praia de Copacabana foi o local escolhido para o ato no Rio de Janeiro. Familiares, amigos, ativistas e lideranças indígenas homenagearam o jornalista britânico Dom Phillips e o indigenista Bruno Pereira. Criticaram retrocessos recentes, como o projeto de lei do marco temporal e a desidratação do Ministério dos Povos Indígenas. A viúva de Dom gravou uma mensagem em que pede justiça. Eu quero reafirmar aqui a minha confiança na justiça brasileira, de julgar os assassinos e mandantes, são réus confessos. Hoje é um dia da gente lembrar do Dom e do Bruno, da luta deles, da importância do trabalho deles e que a morte deles não vai ser em vão. Mas enquanto a gente não tiver os territórios protegidos, essa justiça não vai ser feita totalmente. A dupla também foi lembrada em Brasília pelo presidente Lula e pela ministra Marina Silva durante a cerimônia do Dia Mundial do Meio Ambiente. Há exatamente um ano, esse crime chocou o mundo e expôs a fragilidade de uma Amazônia entregue ao crime organizado que desmata e mata quem atravessa seu caminho para defender a floresta e seus povos originários. O correspondente do jornal britânico The Guardian e o indigenista morreram em uma emboscada durante uma expedição na região do Vale do Javari, no Amazonas. Amarildo da Costa, o seu irmão Osinei e Jefferson da Silva Lima foram denunciados por duplo homicídio qualificado e ocultação de cadáver. A Polícia Federal indiciou mais uma vez, nesta segunda-feira, um pescador ilegal que não teve o nome revelado. E como mandante, Rubem Vilar, o Colômbia. Ele é líder de uma organização criminosa que financia a pesca ilegal na região. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a taxa de mortes por 100 mil habitantes nos estados da Amazônia Legal superou, em muito, o do restante do país. Para os pesquisadores, as organizações criminosas estão cada vez mais atuantes na floresta, envolvidas no narcotráfico e na exploração ilegal de madeira, pesca e garimpo. Pelo menos 4 pessoas morreram na queda de um avião que invadiu o espaço aéreo dos Estados Unidos e bateu em uma região montanhosa no estado da Virgínia. Segundo o governo dos Estados Unidos, o avião que estava a caminho de Nova York mudou a rota sem explicação e violou o espaço aéreo de Washington, capital americana. Autoridades afirmam que tentaram contato com a aeronave, mas não houve resposta. O Comando de Defesa Aeroespacial então acionou caças F-16 para interceptar o voo, mas o avião caiu em um terreno montanhoso no estado da Virgínia. O porta-voz da Casa Branca afirmou que os caças foram enviados com base em protocolos implementados desde os ataques de 11 de setembro. A queda provocou um estrondo que foi ouvido em diversas cidades. Este casal estava gravando um vídeo quando se assustou com o barulho. Segundo agências de notícias dos Estados Unidos, 4 pessoas morreram, mas ainda não há confirmação da identidade das vítimas. Em 1999, outro avião sobrevoou os Estados Unidos sem responder às autoridades e caiu na Dakota do Sul. 5 pessoas morreram, entre elas o jogador de golfe Payne Stewart. O governo lançou o programa Desenrola Brasil para renegociação de dívidas de até R$ 5 mil para quem ganha no máximo 2 salários mínimos.
Em tempos de orçamentos apertados, não é difícil encontrar quem está ou já esteve enrolado com as dívidas. Ele foi anunciado na noite desta segunda-feira no Ministério da Fazenda. A proposta é perdoar as dívidas de até R$100 com os bancos que aderirem ao programa. A estimativa é beneficiar 1,5 milhão de pessoas. No caso dos outros credores, vai ser opcional. Para débitos maiores de até R$5 mil, o Desenrola Brasil vai renegociar dívidas de quem ganha até 2 salários mínimos, hoje R$ 2.640. Lembrando que as dívidas são as dívidas inscritas até 31 de dezembro do ano passado, para também não criar um movimento de inadimplência novo. A ideia é promover um leilão dos valores devidos em julho. O credor que der o maior desconto vai ter direito a uma compensação do Fundo de Garantia de Operações, que tem cerca de R$10 bilhões. Na estimativa do Ministério da Fazenda, vão ser beneficiadas cerca de 30 milhões de pessoas. Mas para isso vai ser necessário acessar uma plataforma digital que só ficará pronta no próximo semestre. A ideia é que o credor dê o maior desconto possível, porque ele sabe que se ele for incorporado ao programa, o crédito dele passa a ser líquido, ou seja, a garantia do Tesouro. Então ele tem um estímulo para dar o maior desconto possível, porque ele sabe que vai receber. Nós vamos refinanciar para o devedor, mas o credor não vai ter que ficar esperando o pagamento. E uma outra novidade também do governo federal é o programa para baratear carros populares e irá também focar, a partir de agora, ônibus e caminhões. A pedido da indústria, o governo incluiu ônibus e caminhões no programa de barateamento do carro popular. A ideia é estimular a renovação da frota, além, é claro, de incentivar a atividade econômica. O programa vai oferecer crédito de 33 mil até quase 100 mil reais para quem trocar um ônibus ou caminhão com mais de 20 anos de uso por um modelo novo, mais seguro e menos poluente. Tem o sentido ambiental, tem o sentido da segurança, tem o sentido da preservação de emprego, de fortalecimento da densidade industrial. Já para a compra de carros novos, o crédito será de 2 a 8 mil reais. Com isso, o desconto pode chegar a 11,6%, considerando o veículo de entrada do modelo popular, um pouco mais do que o governo tinha anunciado na semana passada. O limite de preço do carro de R$ 120 mil foi mantido. Para compensar os créditos que serão concedidos, o governo vai antecipar parte da reoneração de 35 centavos por litro de diesel prevista para janeiro. 11 centavos passarão a ser cobrados já daqui a 90 dias. O restante será cobrado no início do próximo ano. Tudo concorrendo para o que deve ser. Vamos ter uma diminuição das taxas de juros. E o mercado de crédito para bens duráveis deve voltar à normalidade em algum momento do futuro próximo. E no imbróglio da prisão de Roberto Jefferson tem nova decisão. A defesa dele alegou que o estado de saúde do político é grave, além de apresentar um laudo que indica confusão mental, desmaio e um episódio em que o ex-político Roberto Jefferson teria batido a cabeça na cela. Portanto, foi então indicada a transferência dele da prisão para uma unidade de atendimento hospitalar privada. Acompanhe. A defesa de Roberto Jefferson fez o pedido para o STF, alegando que o estado de saúde do ex-deputado é grave. O laudo médico enviado ao Supremo indicava um estado de confusão mental. Jefferson teria desmaiado e batido a cabeça na cela. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro, Jefferson não consegue comer e nem se hidratar e emagreceu 15 quilos desde que foi levado para o presídio de Bangu 8. Roberto Jefferson ficará em um hospital particular e está proibido de utilizar celular, acessar redes sociais e conceder entrevistas.
Visitas só serão permitidas com autorização judicial. O ex-deputado foi preso em outubro do ano passado por ter atirado e lançado granadas em policiais federais que foram cumprir mandado de prisão depois que o ex-parlamentar publicou um vídeo com ofensas à ministra Carmen Lúcia. Roberto Jefferson é réu por tentativa de homicídio contra os agentes federais, resistência qualificada, posse ilegal de armas e munições e posse de 3 granadas adulteradas. Aeronaves e embarcações de luxos, a partir de agora, como jatos e iates, que atualmente não pagam o imposto, deve ser taxada com IPVA. O deputado Aguinaldo Ribeiro deve ter o apoio do governo federal na proposta de taxação de aeronaves e embarcações de luxo, que atualmente não pagam IPVA. O texto está em tramitação no Congresso e cita que o valor da cobrança de imposto sobre a propriedade de veículos automotores pode ter diferenciações de acordo com o tipo, valor, utilização, tempo de uso e eficiência energética, além do nível de emissão de gases e substâncias poluentes dos veículos. O relator também sugere que seja construída uma lei complementar para definir o valor mínimo e máximo deste imposto. O texto final deve ser apresentado nesta semana na Câmara dos Deputados. A regra mudaria um entendimento do Supremo Tribunal Federal que definiu que aeronaves e embarcações não estariam sujeitas à taxação. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos em instantes. Qual é o seu plano para hoje? Maratonar uma série? Se divertir com a família? Jogar com dezenas de amigos? Seja qual for o seu plano, a SumiCity tem o melhor plano e o melhor preço para você. Internet 100% fibra ótica de 150 MB até giga conexão a partir de R$ 89,99. Não perca essa oportunidade. Ligue 10353 e assine agora mesmo a SumiCity. O mais completo tratamento odontológico especializado e moderno você encontra na Clínica Doutora Cláudia Facioli. Clínica geral, próteses em geral, extração, tratamento de gengiva, tratamento de canal, clareamento, implantodontia, obturação, aparelhos ortodônticos, harmonização facial. Aqui seu sorriso também fica mais bonito. Agende uma avaliação. Telefone 21 99615 1717 ou 21 97126 5723. Shopping da Praça, Sala 410, Centro de Magé. Para você, lata. Para ele, casa. Para você, pneu usado. Para ele, academia. Para você, garrafa. Para ele, maternidade. O que para você é lixo, para o mosquito da dengue é um luxo. Deixe seu quintal sempre limpo e acabe com as mordomias do Aedes aegypti. Já de volta com o nosso noticiário após o intervalo, nós vamos agora às notícias locais. Mais de 330 estudantes mageenses receberam o passe livre universitário. A Prefeitura de Magé, através da Coordenadoria da Juventude da Secretaria de Governo, realizou a cerimônia de entrega dos cartões referente ao passe livre universitário para mais de 330 estudantes do ensino superior. O programa de custeio de passagem para universitários magienses agora somam 700 unidades, contando com os estudantes que tiveram o benefício renovado nos anos anteriores. E durante a cerimônia de entrega dos cartões, a vice-prefeita Jamile Cosolino aproveitou para contar mais uma novidade para os estudantes magienses do ensino superior. Abre aspas, diz ela, além do passe livre, a gente está criando um programa Passaporte Universitário, no qual a Prefeitura vai custear
a mensalidade desses estudantes, fechando convênio com algumas faculdades, investindo cada vez mais em educação, fecha aspas, anunciou a vice-prefeita Jamile. E o Estado divulgou um balanço de reformas em unidades da PM em 13 cidades do Rio de Janeiro. Ao todo, foram 23 revitalizações entre DPOs, companhias e batalhões, com investimentos que chegaram a 25,2 milhões em obras concluídas. O governo do Estado do Rio de Janeiro divulgou esse balanço das obras de revitalização em unidades da Polícia Militar em 13 cidades. Foram 26 obras concluídas no âmbito do projeto de recuperação de batalhões, com investimento, como já dissemos, de 25 milhões aproximadamente, com recursos do Pacto RJ. Foram contemplados quartéis, companhias e destacamentos de policiamento extensivo, os DPOs. As obras realizadas pela Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio, a IMOP-RJ, incluem a recuperação de fachadas, pisos e áreas internas e externas. Bom, dentre essas cidades foram contempladas São Fidélis, Macaé, Cabo Frio, Casimiro de Abreu e de Conceição de Macabu, Campos dos Goitacazes, unidades Professor de Souza e Rio Dourado, ambas em Casimiro de Abreu, DPOs de Itaipava e Cascatinha, em Petrópolis. DPO Werneck, na Paraíba do Sul, do 35º Batalhão também de Itaboraí, Ponta Negra, em Maricá, e Itapiruna, o DPO da Barra de São João. E o MP do Rio de Janeiro assinou um ataque com a Prefeitura de Rio das Ostras para a reestruturação da rede de atenção psicossocial, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por meio da primeira Promotoria de Justiça e Tutela Coletiva do Núcleo de Macaé e da Promotoria de Justiça da Infância e Juventude de Rio das Ostras. Assinou na quinta-feira com a Prefeitura de Rio das Ostras um termo de ajustamento de conduta, um TAC, para que o município elabore um plano de reestruturação e de sua rede de atenção psicossocial. O documento determina que a administração municipal apresente até 180 dias um cronograma para a implementação de medidas de curto prazo para a adequação da rede, incluindo a alocação orçamentária necessária. E empresas de Teresópolis doam 250 agasalhos. A Prefeitura recebeu a doação de empresas de ônibus. A campanha do agasalho, realizada pelas viações Dedo de Deus e 1º de Março, através da coleta de doações dentro de seus ônibus, que circulam diariamente pela cidade de Teresópolis, chegou à Secretaria de Desenvolvimento Social. 6 grandes sacolas, contendo 250 peças, foram doadas pelas empresas à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. A entrega foi feita no abrigo do Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, de Barroso, pela Coordenadora de Responsabilidade Social da Aviação Dedo de Deus, Marília Figueiredo. Na ocasião, ela foi recebida pela funcionária da Secretaria de Desenvolvimento Social, Carla Ribeiro, na presença do morador de rua Mauro César Valença de Lima. Vamos saber agora as condições de tempo e temperatura no Rio de Janeiro. A cidade do Rio ainda permanece com tempo firme. As temperaturas variam de 17 a 27 graus na capital. Confira. Nesta terça-feira, a condição ainda vai ser de tempo firme sobre boa parte do sudeste do país. O sol aparece no céu entre poucas nuvens. A condição de chuva apenas para o extremo sul do estado de São Paulo, que deve acontecer a qualquer momento do dia, mas com baixo volume acumulado. Falando nas temperaturas, mínima de 12 graus em Belo Horizonte, 14 em São Paulo e também não esquenta muito até o meio da tarde. A máxima prevista para a Vitória é de 27 graus, assim como no Rio de Janeiro. Vamos agora para o futebol? A coisa pegou fogo no Maracanã ontem. O Flamengo marcou 4 vezes e derrotou o Vasco
na noite de grande expectativa do jogo, que teve a rivalidade acirrada entre as duas maiores torcidas do Rio de Janeiro. Em jogo que complementou a 9ª rodada do Brasileirão, o Flamengo levou a melhor e goleou o Vasco por 4-1 na noite desta segunda-feira, dia 5, no Maraca. No primeiro tempo, arrasador, Eric, Gerson, Pedro e Ayrton Lucas marcaram os gols da grande vitória rubro-negra no Clássico dos Milhões. Bom, revoltados com os resultados, os torcedores foram para São Januário e protestaram com violência em frente ao estádio do Vasco. Confira. Bom, vamos agora ao giro de notícias nas redes sociais. A demolição da barragem de Nova Kakhovka, realizada pelos russos durante a noite, afetará diretamente a vida de milhares de civis, inclusive de civis russos, já que era desse lago artificial onde era enviada a água que abastece a Crimeia, ocupada pela Rússia em 2014. Gente, agora uma bomba na política, hein? O presidente do partido de Bolsonaro afirma que Sérgio Moro e Deltan Dallagnol ultrapassaram os limites da lei ao prender Lula. Em coletiva no interior de São Paulo, Valdemar Costa Neto disse ainda que os dois, abre aspas, vão pagar caro, fecha aspas, pelas atitudes que tiveram. Acompanhe. No futuro, o que está acontecendo hoje com o pessoal do Paraná? Eles tinham motivo para atacar o Lula? Sem problema. A justiça eles têm que fazer a parte deles. Só que eles ultrapassaram os limites da lei. Ultrapassaram. Estão pagando, vão pagar caro. Vão pagar caro. Eu não quero que aconteça isso com eles. Eu não tenho nada contra eles. Mas vão pagar caro. Não pode ultrapassar o limite da lei. Isso aconteceu com o Sérgio Moro e com o Dallagnol. Por isso que eles estão pagando, por isso que ele está pagando caro. Mas o Dallagnol, e isso, eu fico numa posição difícil, porque o Dallagnol e o Sérgio Moro têm o apoio dos bolsonaristas. Exatamente. Tem apoio. É um fio da navalha aí. E você não sabe o pior. O suplente do Dallagnol é do PL. Porque ele perde os votos. Olha o que o TSE. Aí quem entra, olha o que o TSE fez com ele. Olha só, profissionais. Cancelaram, não caçaram o mandato dele. Caçaram a inscrição dele. Ele não podia sair candidato porque ele tinha 15 processos de andamento. E o PL vai continuar mantendo o pedido da cassação do Moro, porque vocês assinam e tem uma ação do PT também. O Moro está tentando tirar o PL. Vou te explicar por quê. Eu não tenho nada contra o Moro, mas eu tenho que cumprir minha obrigação como presidente. Por quê? Porque o segundo colocado no Paraná é do PL e perdeu a eleição na casca, que era um deputado federal nosso, apoiado pelo Ratinho e pelo Bolsonaro, e querido. Aí o pessoal chega para mim, Valdemar, você não vai fazer nada? Aí me trouxeram um monte de coisa, um monte de documento, porque o Moro tinha começado a campanha para presidente antes, e você não pode gastar dinheiro antes da convenção. E assim nós vamos encerrando mais uma edição do Plantão de Notícias, agradecendo a você, amigo telespectador e assinante da Rede de TV+, através do canal 57 da Sumicity, pelas plataformas que são enviadas as nossas notícias e agradecendo também a nossa equipe técnica por ter nos proporcionado esse momento de tranquilidade para transmitirmos as nossas notícias. A gente fica por aqui, desejando a todos um excelente feriado que se aproxima e esperando vocês até a próxima edição. Obrigado e até breve.
O mais completo tratamento odontológico especializado e moderno você encontra na Clínica Doutora Cláudia Facioli. Clínica geral, próteses em geral, extração, tratamento de gengiva, tratamento de canal, clareamento, implantodontia, obturação, aparelhos ortodônticos, harmonização facial. Aqui seu sorriso também fica mais bonito. Agende uma avaliação. Telefone 21 99615 1717 ou 21 97126 5723. Shopping da Praça, Sala 410, Centro de Magé. Bem-vindo a Teresópolis. Primeiro lugar no Prefeito Empreendedor Sebrae 2022 e primeiro lugar no ranking Cidades Empreendedoras Sebrae Rio de Janeiro 2019. Com área de 773.338 km², 185.820 habitantes, PIB de 5,3 bilhões de reais, PIB per capita de mais de 29 mil reais, e DHM de 0,730. Localização privilegiada. Capital nacional do montanhismo. Capital nacional do lúpulo. Sede da maior empresa de tecnologia do estado. A segunda maior feira de artesanato do país. Primeiro lugar em agricultura e responsável por 90% da produção de hortaliças de todo o estado do Rio de Janeiro. Com mais de 5.000 agricultores familiares e produtores rurais. Estrutura pronta para o seu destino turístico. Calendário de eventos anuais consolidado. Polo de educação, pública e privada, empreendedora e inovadora. A cidade mais segura do estado do Rio de Janeiro. Setor imobiliário em grande expansão. Incentivos públicos. Para indústrias, redução do ICMS de 21% para 3%. E tem autonomia para incentivos fiscais. Teresópolis está pronta para você investir, morar e ser feliz. Invista em Terê. Prefeitura de Teresópolis. Qual é o seu plano para hoje? Maratonar uma série? Se divertir com a família? Jogar com dezenas de amigos? Seja qual for o seu plano, a SumiCity tem o melhor plano e o melhor preço para você. Internet 100% fibra ótica de 150 MB até giga conexão a partir de R$ 89,99. Não perca essa oportunidade. Ligue 10353 e assine agora mesmo a SumiCity. Para você, lata. Para ele, casa. Para você, pneu usado. Para ele, academia. Para você, garrafa. Para ele, maternidade. O que para você é lixo, para o mosquito da dengue é um luxo. Deixe seu quintal sempre limpo e acabe com as mordomias do Aedes aegypti.